Uma última notícia: hoje os senadores entregaram uma cópia do relatório final da CPI da Covid ao Tribunal de Contas da União. Na saída, Renan Calheiros comentou a fala de Arthur Lira, o presidente da Câmara, que chamou de excesso o pedido de indiciamento de deputados federais feito pelo relator Calheiros. Vamos ouvir. Não há como você aprofundar uma investigação, detectar digitais de parlamentares e silenciar diante disso. Eu acho que o presidente da Câmara dos Deputados ele tem muita preocupação com o que pode vir de investigação, sobretudo com relação ao RP9, que são emendas secretas que ele coordena, não é? E isso vai causar talvez o maior escândalo do Brasil de todos os tempos. Vamos falar então, conversar com Miguel Stedley, editor do Ponto Newsletter do Brasil de Fato, já está aqui com a gente conectado. Oi, Miguel, como você está? Tudo bem? Boa tarde, Thalita, boa tarde a todos e todas. Tudo bem, muita coisa para a gente conversar hoje. Muita. Vamos começar com o TSE, então, e essa decisão em relação à chapa Bolsonaro-Mourão. Eu tenho visto muita gente dizendo, e eu concordo, que é o seguinte: pareceu bronca de pai o que veio de Alexandre de Moraes, né? Olha, dessa vez passa, mas na próxima vocês vão para a cadeia. Então, assim, eu não sei até que ponto foi, de fato, uma decisão contundente pela não cassação da chapa, né? Deixando esse recado, porque o que eles dizem é que não há provas, há crime, mas não há provas e por isso não é possível fazer a condenação. Mas essas provas também parecem ser algo bastante abstrato, né? Parece que o PT tinha 6 meses ali, depois da campanha eleitoral, para recolher o material que pudesse ser usado como prova. Mesmo assim, isso teria que demonstrar uma relação direta entre mensagens encaminhadas e o resultado da eleição. Ou seja, de repente, essas 20 milhões de pessoas que votaram ali em Bolsonaro a mais do que Haddad, os votos, né, esses votos diferenciais, teriam que ter sido por conta desse disparo de mensagens. Isso configuraria, então, crime de disparo de mensagens em massa. Enfim, é tudo muito abstrato, mas eu quero te ouvir sobre isso. Como você viu essa decisão do TSE e principalmente a fala de Alexandre de Moraes, Miguel? Thalita, eu acho que essa semana o Bolsonaro ganhou um voto de confiança das elites. A gente viu desde o começo do ano, desde a mudança do comando na Petrobras, um estremecimento nas relações entre Bolsonaro e o mercado, que se estenderam até a semana passada no debate do auxílio emergencial, do Auxílio Brasil, cai ou não cai o teto, enfim. E nessa semana Bolsonaro teve 2 boas notícias. Uma foi o áudio vazado do banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, que é dono também da Editora Abril, dizendo o seguinte: olha, se o Bolsonaro ficar quieto e ouvir o Campos Neto na economia, ele é o favorito, ele é o candidato para 2022. E a outra é essa decisão do TSE. Na semana passada a gente conversava, né, que era uma incógnita, que a gente não acompanhava tanto o TSE, quais podiam ser os desdobramentos, e pelo jeito acho que só a gente não sabia o resultado. Porque Brasília amanheceu segunda-feira muito calma, né? Se a gente lembrar como foi a tensão, por exemplo, do julgamento da chapa Dilma Temer em 2017, havia uma tensão no mercado, no ambiente político, né? E mesmo na segunda-feira o general Mourão já dizia: isso não vai dar em nada. Então, de certa forma, esse consenso já estava construído. A gente sabe que, de alguma maneira, é assim que as altas cortes trabalham, né? Eles levam para julgamento quando constroem os placares favoráveis, consensuais, etc. Então, parece que não surpreendeu ninguém no final das contas. Agora, vamos olhar o copo meio cheio, né? Você tem razão na bronca de pai, né, do Alexandre de Moraes, e eu acho que a cassação do Francisquini hoje é um exemplo que eles colocaram: olha, realmente nós não vamos tolerar, né? A decisão em relação ao Bolsonaro, e que de alguma maneira tira do horizonte dele qualquer tipo de impedimento do mandato, né? Tira do horizonte a possibilidade de que o Bolsonaro não termine o mandato em 2022, já que era essa opção, ou então o impeachment, e depois a gente vai falar da CPI do Covid, né? Mas, por outro lado, o Alexandre de Moraes foi muito contundente. Depois a gente vai ouvir o Eugênio Aragão, mas me parece que há 3 elementos ali que estão envolvidos em todas essas discussões. Uma são as fake news, que são o conteúdo, que foi o motivo que levou
a cassação do Francisquini. A outra coisa que a gente ouviu na fala do Alexandre de Moraes é o aparato que existe para disparar essas mensagens por WhatsApp. E que ele reforça que as provas estão no inquérito que ele conduz pelo STF e no relatório da CPI da Covid. Né? Demonstrou que o gabinete do ódio está. Agora, qual é a argumentação, se eu entendi corretamente, depois o Eugênio vai poder nos esclarecer, é de que não há provas, né? O momento da Dallagnol ao contrário, né? Há convicção, mas não há provas, né? Dallagnol reverso aqui, de que houve abuso econômico para montar essa estrutura. Então eles estão dizendo, há estrutura, há mentiras, mas no objeto abuso econômico isso não teria sido comprovado. Me parece muito difícil de acreditar, porque você não monta uma estrutura de disparo de mensagens com 4, 5 adolescentes de 14 anos com celulares. Isso implica, né, enfim, uma grande estrutura economicamente, e como a CPI da Covid demonstrou, ela tem financiamento de grupos empresariais, né? Bom, o discurso do Alexandre de Moraes é contundente, ele foi muito forte, então me parece que de fato eles estão estabelecendo uma espécie de linha civilizatória. Se o Bolsonaro quiser ser o candidato da direita, ele se comporte como eram as eleições antes de 2018, né? Seja no conteúdo político, seja também nos métodos. Agora, a probabilidade, o Bolsonaro é o menino malcriado da creche, né? A probabilidade dele respeitar isso é muito improvável. A gente vê pela campanha do Trump, todo o esforço que o Trump tem feito para construir sua rede social, já que ele foi excluído das redes tradicionais, né? A gente vê o peso que essas redes jogam nessa estratégia neofascista. Então, fica o aviso, mas eu, se eu fosse o Bolsonaro, eu pensaria 2 vezes antes de provocar o professor Alexandre de Moraes nesse caso. Eu pensei a mesma coisa em relação ao há provas, mas não há convicção. Parecia Deltan Dallagnol dizendo, ainda que naquele caso isso foi usado para condenar e agora está sendo usado para livrar, né? Tem esse diferencial, é claro. Mas pareceu o lavajatismo ali dentro do TSE sendo usado de alguma forma. E daí, Miguel, eu não sei se é por conta, inclusive, de um trauma, desde 2016, né, quando a gente passou pelo impeachment da Dilma Rousseff, depois a gente passou pela retirada do principal candidato, Lula, da corrida eleitoral, ele chegou a ser preso, enfim. Parecia haver todo um aparato para fazer com que realmente a esquerda não chegasse ao poder e depois Bolsonaro ganhou as eleições. Eu fico imaginando até que ponto essa fala de Alexandre de Moraes não pode se voltar, inclusive, contra a esquerda, entendeu? Porque, de repente, ao que tudo indica, Lula ganha as eleições de 2022. E mesmo não tendo usado dessa ferramenta, a oposição entre com esse argumento no Tribunal Superior Eleitoral. E daí, Alexandre de Moraes, já tendo dito isso, olha, se fizerem de novo, vai ser prisão, não havendo provas, porque, como eu disse, é tudo muito abstrato, isso leva a uma futura cassação de chapa, entendeu? Eu fico, não sei se é por conta desse trauma que existe,